Aboru aboi aboxixé, mojuba a todos que acompanham aí os nossos vídeos. Esse assunto é um assunto polêmico, né? Muitas pessoas criticam, fazem indagações, né? Contestam, enfim. O fato de um sacerdote ele viver da religião, né? E resumindo aí, em miúdos, um sacerdote ganhar dinheiro dentro do axé, dentro do culto. E eu venho falar por mim, tá? Não vou falar pelos outros, porque eu vivo da religião, né? E eu assumo as coisas que eu faço. E para mim é totalmente legítimo viver da religião. Desde que o sacerdote ele também viva para a religião. Então ele vive da religião para a religião. Aí é legítimo. Porque é uma coisa sincera, é uma coisa honesta. Mas por que eu sou favorável a um sacerdote que vive da religião? Que tem a religião como uma profissão, como um ofício, que eu acho correto sim. Porque as pessoas que indagam, né, que ficam tentando entender se isso é certo ou não, elas deveriam primeiro serem, se nasceram com essa missão, né? Então, mas primeiro elas teriam que receber esse oiê e atuarem no sacerdócio. Começando primeiro atendendo pessoas, né? Com um lado mais básico de ebós, alguns tipos de bori mais simples, jogo. E depois ir se aprofundando no sacerdócio. Passando a iniciar pessoas, fazer imulés, né? E aí vocês realmente saberiam o peso e a responsabilidade disso, tá? Então, nós devemos falar, dar opiniões quando a gente vive a situação ou quando a gente conhece sobre isso. É a mesma coisa eu dar opinião de um ofício, de uma profissão que eu não pratico. Como é que eu vou dar opinião? Eu não estou lá dentro. Então é muito hipócrita a pessoa pregar ou ficar indagando aquilo que ela não vive. É muito cômodo também, né? Se coloca ali como plateia e fica dando palpite. Apesar que esses tipos de palpite aí não influenciam em nada quem está com um caminho determinado para isso, né? E mais hipócrita do que isso são as pessoas que, quando vão procurar uma casa, procurar um sacerdote, né? Vocês não querem um sacerdote sem estrutura. Vocês não querem um sacerdote com as ditas obrigações atrasadas, que está desequilibrado, que não tem uma estrutura própria. Vocês não querem. E vocês também não querem fazer parte de uma casa e de uma família desestruturada. De axé, eu estou dizendo. Desestruturada. Né? Uma casa que não tem axé plantado, que não tenha sido preparada para se tornar um templo. Um ilê axé, uma igué, uma ijô, como queiram. Então, é complicado vocês falarem uma coisa ao qual vocês mesmos buscam outra. E por que vocês buscam outra? Porque vocês querem um sacerdote e uma casa que dê resposta para vocês. Que tenha axé, né? E aí que entra o ponto. Vocês acham que para uma casa ter axé, isso é o quê? É só a fé? É só o sacerdote dobrar o joelho dele e ficar pedindo para os orixás, para Ifá? É isso que vocês acham? Não. Para uma casa ter estrutura, se tem gastos financeiros
altos. Claro que a estrutura de uma casa tem níveis, mas vamos partir ali de baixo, do básico, tá? Para uma casa ser um templo aberto, existem ibás, existem axés plantados, enterrados, né? Os cantos da casa, os 4 cantos são preparados, o meio, o nibodê, a porta, o fundo. Tem toda uma estrutura e uma manutenção dessa estrutura, né? Porque a casa, ela se torna uma força viva e essa força tem que ser cuidada, alimentada, tá? Porque essa força precisa de dedicação, né? De uma série de coisas que só quem tá dentro sabe, né? Quem não tá dentro fica dando opinião, como se isso tivesse alguma legitimidade. Então, vocês não têm noção do custo que é isso. E mais custo ainda tem um sacerdote desde o momento que ele foi iniciado. E na iniciação dele foi detectado que ele tem a missão de dirigente, de líder espiritual. Tá? No caso, sacerdote. Ou também pode ser algum cargo alto na casa. Mas aqui eu estou sendo específico para quem tem o destino de sacerdote. Vocês têm noção do investimento financeiro que é feito desde lá da iniciação? Porque o sacerdote, ele não se inicia hoje e vira sacerdote amanhã. Correto? Ele pode até começar a fazer alguns banhos, algumas coisas, alguns rituais como a Adimus, mais simples, para as pessoas, se ele tiver esse caminho, já para ele entrando no ritmo. Mas para ele receber um oiê e ser um sacerdote, mesmo que possa fazer tudo, isso vai demorar. Isso demora anos. Dentro do Ifá, que é o meu segmento, não tem um tempo certo para esse oiê. Isso vai depender do conhecimento dessa pessoa. Porque no Ifá não é só você ralar. No Ifá não é só você ficar fazendo funções. Também é, mas também é o estudo. É os dois juntos. É a parte prática e teórica o tempo todo, a vida toda, né? E você vai sempre estar aprendendo. Não existe fim dentro do Ifá. Para o campo de aprendizado e nem para as graduações, porque um sacerdote, ele pode ir se aprofundando e adquirindo outras graduações. Então, também não tem fim. Então, o custo pessoal, porque veja, a casa é uma coisa, a montagem de um templo, a estrutura de um templo é uma coisa, a estrutura pessoal do sacerdote é outra. E as duas têm que estarem acopladas. E o sacerdote tem que fazer a manutenção tanto do ori dele quanto da casa. E isso é uma coisa que vai dinheiro, vai tempo, né? Muitas vezes o sacerdote ele recebe um convite para um aniversário, para uma situação social e um dia antes ele percebe que não dá para ele comparecer, porque ele tem obrigações dentro do axé para fazer. E ser sacerdote é uma coisa muito intensa, uma responsabilidade grande. Por quê? Porque além das pessoas que seguem, que são filhos da casa, tem a questão também sempre daquela troca do social pelo o lado do culto religioso. Porque se o sacerdote tiver que resolver alguma coisa, ele não vai poder trocar isso pela vida social dele, não dá. Porque se ele fizer isso, ele está arriscado a vida social dele também não andar. Então ele tem que deixar a vida social esperando e se dedicar ao axé. Fora o lado de energia, que quando o sacerdote faz um ritual para você, ele se cansa, ele doa a energia dele. O axé, ele é transmitido, correto? Então, para um sacerdote transmitir esse axé, ele adquire esse axé do quê? Da onde vem esse axé para ele? Por caridade? As pessoas não, mas o universo vai dar isso para ele de mão beijada.
olha, eu vou te dar aqui o axé necessário para o seu caminho. Isso é conto de fadas, né? Na realidade, o sacerdote, ele rala muito, ele estuda muito. O sacerdote tem que estar o tempo todo cuidando do ori dele. Porque a grande maioria das pessoas que procuram o sacerdote são egoístas. Elas pensam no umbigo delas, né? A grande maioria é isso. Tem muitas pessoas que procuram um sacerdote se abaixando, chamando de meu pai lindo, meu pai amado. E o sacerdote vai no jogo, que eu acho que as pessoas esquecem que o sacerdote, ele tem esse caminho de ver no jogo. E o jogo fala que aquilo ali que a pessoa está fazendo é uma encenação. A pessoa mostra A, mas na verdade ela é B. E o sacerdote, ele tem que ter esse conhecimento e essa astúcia para saber com quem ele está lidando. O sacerdote, por exemplo, que ele é muito emocional, ele põe o lado emocional dele muito na frente da razão, ele vai sofrer, porque as pessoas vão se aproveitar disso, né? Fora diversos outros casos, né? Você tem aí pessoas que têm uma condição financeira alta e elas acham, né, que o dinheiro delas compra o sacerdote. Então elas vêm e dizem assim que você, que investiu sua vida inteira, tanto financeiramente, quanto a sua vida num todo, aí não é só num questão financeiro, é num todo. E você, porque a pessoa tem dinheiro, ela acha que você tem que parar a sua vida para viver a vida dela. E tem outros que têm dinheiro que são piores ainda, né? Você pega aí um político, por exemplo, um exemplo muito bom do que acontece, todo sacerdote sabe disso. E ele quer te pagar para que você passe a ser inimigo do inimigo dele. Porque ele tem dinheiro, então eu acho que você tem obrigação de derrubar o inimigo dele. Como se ele fosse o centro do universo, porque ele tem dinheiro. Aí também tem aqueles que não tem nada. Não tem dinheiro, não tem nada. E também tem o rei na barriga. Eles acham que você é obrigado a se sacrificar pela vida medíocre que eles levam. E o sacerdote, dentro desse jogo de xadrez, né, gente? Porque falar bonitinho, meu pai amado, isso, aquilo, todo mundo fala, quando interessa. Então, na realidade, tirando esse folclore, esse teatro, o lado espiritual, ele é uma selva, ele é uma guerra. Comparado, eu faço muito essa comparação a uma guerra de um jogo de xadrez, que o jogo de xadrez é uma guerra, é um exército contra o outro. Né? Não é uma guerra simplesmente aquela guerra bruta, chula, não é isso. É uma guerra muito, muito estratégica, como o próprio jogo de xadrez é. E o sacerdote, ele tem que ter o máximo, porque o domínio total só Olodumare, que é Deus, que tem. Mas o sacerdote, ele tem que ter um máximo de domínio das peças do tabuleiro. Porque senão ele vira estatística, ele se desanima e vai ser mais um lá na igreja falar que foi usado por encosto. Vai ser mais um servindo de fantoche para esses pastores mercenários, né? E um sacerdote que tem axé de verdade é praticamente impossível isso acontecer com ele. Então, analisem, vivam, ou então pelo menos você procure viver com o seu sacerdote intensamente o lado religioso, antes, gente, de vocês ficarem falando que vocês não sabem. Vocês acham que o sacerdote que trabalha no horário comercial das 8 da manhã às 6 da tarde, e isso quando não trabalha final de semana, porque o mercado de trabalho é isso. Aliás, e para quem quer trabalhar, porque tem muita gente que não tem nem isso, nem para final de semana não tem emprego. E vocês acham que o sacerdote que trabalha às 8 da manhã até 6 da tarde, de segunda a sexta, por exemplo, né? Isso se tiver de boa.
Ele vai ter tempo para chegar na casa dele, tomar um banho de axé, iniciar pessoas, fazer rituais, fazer consagrações. Ele vai ter tempo? Né, gente? É uma coisa assim que as pessoas não raciocinam. Ele vai ter tempo. Então o sacerdote agora ele é um robô. Ele não tem família, ele não tem nada. Ele nasceu para se sacrificar pelas pessoas. Bom, gente, vocês que pensam assim, é por isso que vocês vivem desse jeito. Cheio de frustração. Vocês vão na casa dos outros reclamando da vida. E vocês vão continuar assim. Porque a mente de vocês é medíocre, é pequenininha. Vocês exigem dos outros aquilo que vocês não vivem e muito menos teriam disposição para fazer. Né? Então o sacerdote ele chega em casa cansado, ele vai descansar, gente. Na realidade é o que vai acontecer. E o sacerdote, para ele se tornar um bom sacerdote, um sacerdote com estrutura, ele tem que se dedicar constantemente. Chega uma hora que não dá mais. Não estou criticando quem trabalha. Mas quem trabalha sabe muito bem os anos que essa pessoa demorou para poder ter uma estrutura de aprendizado, estrutura pessoal, estrutura da casa, porque não sobra tempo. Então, para ser um bom sacerdote, o sacerdote ele tem que viver 24 horas o axé. E durante anos, a vida dele inteira. Ele pode ter um comércio? Pode. Desde que ele tenha alguém de confiança para tocar. Porque eu acho quase impossível o sacerdote ele conseguir conciliar tudo isso. Falar é muito fácil. Falar todo mundo fala, dá opinião. Eu quero ver no dia a dia você conseguir. Né? Então, gente, quando vocês forem procurar um sacerdote, procura um sacerdote desequilibrado, então, que não tem estrutura. Vocês não querem isso, né? Então. Tá? Então, gente, vamos estudar, vamos analisar. Antes de botar colher em panela que vocês não têm domínio e muito menos conhecimento. Tá? E eu tô falando por mim, não é em nome de ninguém não. Tá? Axé.